Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando na tua vida, no teu caminho, tocando em todas as áreas da tua vida, trazendo liberações, trazendo salvação na tua casa, trazendo transformação, trazendo recursos financeiros, suprimento sobrenatural. Oramos também por portas abertas, oramos para que o favor do Senhor esteja na nossa vida. Senhor, nos entregamos a Ti e nos rendemos a todas as Tuas instruções. Nos guia, nos dirija, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Acordei nessa manhã com uma instrução muito clara do Senhor dentro de mim. E a instrução foi: acorde obedecendo. Acorde obedecendo. O Senhor falou comigo e estávamos fazendo algumas coisas de um jeito. Eu já sei o que eu tenho que fazer. E faz muitos anos que eu tenho entendido que seguir a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, com certeza transforma a nossa vida. A voz de Deus é a voz mais importante na sua vida. Você precisa aprender a ouvir a Deus e a seguir as direções do Senhor para você. Deus me deu uma palavra em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Samuel, dirigido pelo Senhor, foi até a casa de Jessé. E ali ungiu Davi como futuro rei de Israel, mesmo ele sendo menino. Porque Deus, quando nos chama, Ele nos chama já no tempo eterno. Davi não era rei, era um menino, mas no destino dele, Deus tinha preparado para que ele fosse rei. E Deus na eternidade viu o que ele iria se tornar. Diferente de nós, Deus já conhece o amanhã. Deus conhece todo o futuro. Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a notícia do amanhã, a notícia do mês que vem, a notícia do ano que vem. Ele já sabe de todas as coisas. E nós devemos confiar nas direções de Deus para a nossa vida. E Davi, ele pelo menos viveu 5 estágios em sua vida. E esses 5 estágios foram marcados por momentos de entrega, momentos de obediência de Davi. Uma das coisas que eu vejo em Davi é que a fidelidade do pouco sempre estava em suas mãos. Deus, quando enviou Samuel até a casa de Jessé, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Os irmãos estavam na roda da mesa, de banho tomado, bem perfumados. Estava tudo pronto, só faltava Davi. No entanto, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Deus, Ele, quando está preparando algo para a nossa vida, quando a unção está vindo ao nosso encontro, quando as bênçãos estão vindo ao nosso encontro, Deus quer que sejamos encontrados fiéis, fiéis ao pouco. Tem gente que diz: não, quando Deus me abençoar, eu vou ser fiel. Quando Deus abrir a porta, eu vou ser fiel. Você tem que ser fiel agora, no pouco que você tem. É no pouco que você tem. É nos talentos que você carrega. É nas oportunidades que Deus te deu, que você tem que ser fiel a Deus. Há pessoas que nem do primeiro estágio passam,
porque não são fiéis a Deus. Elas falam uma coisa para Deus e quebram. Elas não têm consistência naquilo que dizem para Deus. Então Deus as abençoa e elas acabam tratando a bênção de Deus como qualquer coisa. Eu tenho aprendido que Deus procura os fiéis à terra e que a nossa fidelidade nas pequenas coisas está construindo um peso de glória. Por isso, meu conselho para você é: comece a cuidar melhor daquilo que Deus tem confiado a você. Cuide bem da sua família, cuide bem das suas finanças, cuide bem da missão que Deus te deu. Seja fiel dentro do seu trabalho, na empresa que você está. Seja fiel quando alguém confiar a você os bens dele, confiar a você a casa dele. Se você aluga uma casa, se você aluga um apartamento, seja fiel à pessoa que está alugando aquilo para você. Sabe por quê? Porque a fidelidade é um princípio que vai te abençoar. Quando você é fiel nas pequenas coisas, você deixa portas abertas, portas de favor. Eu duvido que uma pessoa que alugou uma casa ou alugou um apartamento ou um prédio para você e que você cuidou bem, foi um bom administrador, foi um bom pagador de aluguel, eu duvido que aquela pessoa não alugaria de novo para você. Por isso, a fidelidade nas pequenas coisas. O segundo estágio que Davi passou, ele viveu ajudantes do destino cruzando o caminho dele. Davi consultava a Deus para tudo. E como fruto disso, Deus enviava pessoas para ajudá-lo na sua caminhada, pela sua fidelidade, pela sua obediência. Deus colocava as pessoas certas no caminho. Sabe o que eu peço para Deus? Senhor, me apresenta as pessoas certas e tira as erradas do meu caminho. Porque gente para desencaminhar, para enganar, para mentir, para torcer, tem aos montes. Agora, gente que verdadeiramente vai ser leal a você, que vai ser fiel, que vai acreditar na sua visão, que vai ser um amigo para todas as horas, que vai estender a mão para você, que vai abrir a porta, esses são raros. Esses são raros. É por isso que nós temos que confiar na fidelidade do Senhor. É a fidelidade do Senhor na nossa vida que deve prevalecer. Obediência, como eu disse, nas instruções que Deus vai te dar. E então Deus vai colocar as pessoas certas no seu caminho. Davi tinha Jonatas, o filho do rei. Saul estava louco, mas Jonatas era amigo de Davi e avisou Davi da maldade do pai contra a vida dele. Entenda, Deus não coloca rótulo de advertência na grandeza. Não. O nosso Deus é um Deus que vê o que estamos construindo e se estamos reconhecendo o que Ele está fazendo na nossa vida. Ele não lhe diz que quando você conhecer essa pessoa, isso mudará a sua vida. Ele não lhe diz que quando você passar por uma porta especial, nunca mais você será o mesmo. Ele não lhe diz que esse pequeno trabalho, essa pequena tarefa que você está fazendo, será o catalisador através do qual o seu destino é liberado. Ele não lhe diz nada assim. É por isso que as maiores oportunidades, elas vêm disfarçadas de uma coisa simples, de uma coisa até mesmo feia, mas que por trás daquilo tem uma grande bênção para a sua vida. Você sabe que o homem pode não ver, mas Deus vê a tua fidelidade nas pequenas coisas. Você lembra do administrador fiel, que tinha 5 talentos e que granjeou mais 5, que tinha 2, granjeou mais 2, o que tinha 1 enterrou? Entenda,
Ele não sabia que ia ganhar mais 5 talentos. Ele não sabia que ia ter, uma multiplicação tão incrível na vida dele pela fidelidade dele. Mas foi o que aconteceu, porque Deus não coloca rótulo na grandeza. Ou seja, a pequena tarefa que Deus te deu, se você for fiel, Deus vai te honrar. Até quem Deus manda para a sua vida, a maneira como você trata essa pessoa, vai dizer muito a respeito daquilo que Deus vai colocar no teu futuro. Eu sempre conto a história de um profeta que eu conheci, que viajava com a esposa e com um monte de filhos. Era um monte de filhos. Eu hospedei eles na minha casa, quando eu morava lá no sul ainda, e eu e a minha esposa não tínhamos nem filhos ainda, e ele tinha uma vida de missionário muito simples, extremamente simples, mas era um homem de Deus, uma pessoa incrível, extraordinária. E eu e a minha esposa estávamos juntando dinheiro para trocar de carro. A gente nunca gostou de dívida, então estávamos juntando dinheiro para trocar de carro. E tínhamos juntado, na época eu não me lembro se era 3 mil reais, era um valor mais ou menos assim. E Deus tocou tão forte no meu coração de pegar e semear aquele valor na vida daquele missionário. E, eu tinha demorado talvez uns 8 meses para juntar aquele valor. E eu, quando olhei para a vida daquele homem, eu vi que ele era uma terra fértil. Olhei para os filhos dele, eu vi que ele era um homem de Deus. E eu semeei na vida dele, ele orou por mim, pela minha esposa, chorou quando eu dei a oferta, a generosidade para ele. E Deus me abençoou tremendamente depois que isso aconteceu. Eu quero dizer para você que Deus conhece, Deus não coloca rótulo na grandeza. Muitas vezes você vê uma coisa e você pensa, puxa, mas será que vale isso, honrar dessa maneira? Vale. Porque ali Deus está provando o teu coração. Deus está provando a tua fidelidade. Deus está provando o teu amor. E eu peguei aquela oferta e semeei na vida daquele missionário e posso lhe garantir, até hoje eu colho fruto daquela semente que eu ofertei na vida deles. Porque a gente nunca sabe, há pessoas que Deus envia para o nosso caminho já para a gente abençoar ela. Porque por meio dela, Deus vai abrir outras coisas para a gente. Deus é fiel. Quando coloca alguém no teu caminho, para cruzar o teu caminho, é para te abençoar. É para te abençoar. Então honre essa pessoa, trate ela bem, seja educado com ela, facilite a vida dela, ajude-a. Nós vivemos uma vida hoje tão egoísta, onde a gente pensa só na gente, em resolver os problemas da gente, em cuidar da gente, em lidar com aquilo que é da gente. Mas lembra daquela viúva? A viúva de Sarepta, que Elias chegou lá e Elias disse, prepara para mim um bolo, me traz um pouco d'água. Ela disse, meu senhor, eu tenho só um pouco de farinha, um pouco de azeite. Elias disse, isso é suficiente, faz primeiro para mim. Ela fez para ele e ela viveu uma multiplicação extraordinária. Eu não acredito em pessoas que pregam a desonra. Eu não acredito em pessoas que pregam que você não tem que semear, que você não tem que honrar. Você tem que honrar seus pais. Você tem que honrar quem dá o emprego para você. Você tem que honrar quem ensina a palavra para você. E você tem que honrar o seu cônjuge. Você tem que honrar o seu cônjuge. Você tem que honrar a pessoa que Deus colocou na sua vida. Você tem que honrar. É por isso que essas pessoas Deus coloca no nosso caminho para que nós sejamos uma bênção na vida deles. Até a hospitalidade atrai bênçãos para a nossa vida. Até a hospitalidade atrai bênçãos para a nossa vida. Toda pessoa. Eu nunca deixei alguém sair da minha casa, eu nunca deixei alguém sair do meu escritório sem presentear essa pessoa. Porque eu acredito no poder da semeadura.
eu acredito no poder da honra e que Deus pode usar pessoas como ponte, sabe, para um outro nível na sua vida. Toda vez que eu recebi alguém na minha casa, toda vez que eu recebi alguém no meu escritório, a pessoa não saiu de mãos vazias. Deus nos deu a prática com a gestão de responsabilidade, porque Ele está nos preparando para a grandeza. Se não conseguirmos lidar com as pequenas coisas, nunca seremos capazes de lidar com as grandes coisas. Se você não está conseguindo lidar com aquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos, peça a Deus graça para você derramar o máximo de excelência, o máximo de generosidade em cima daquilo, e Deus vai te abençoar. Às vezes as coisas estão travadas na nossa vida, porque não estamos lidando certo com as nossas conexões. Às vezes não estamos sendo abençoados, porque não estamos semeando honra, hospitalidade, educação. Não estamos também facilitando para as pessoas que Deus está colocando no nosso caminho, que podem ser portas de acesso para coisas futuras. Grandes coisas que aconteceram na minha vida veio de eu servir as pessoas. Grandes oportunidades, negócios, primeiro eu servi, primeiro eu ajudei e depois eu fui abençoado. Pessoas, inclusive, que eu fui intermediário, até mesmo de negociação. Eu fui intermediário, eu ajudei, olha, fala com fulano, passei o telefone. Conheço muita gente. E a pessoa finalizou o negócio. Quantas vezes isso aconteceu? Deixa eu dizer para você, se você tratar de forma correta as pessoas que cruzam o seu caminho, você vai ser abençoado. E isso vai respingar em todas as áreas da sua vida. Eu nunca tratei mal um pastor que veio na minha casa, eu nunca tratei mal um missionário que veio na minha casa ou alguém que veio no meu escritório. Eu sempre procurei dar o meu melhor. Quando, sabe, eu vivia numa extrema simplicidade e depois quando Deus me abençoou um pouco mais. Sempre procurei servir bem as pessoas. E isso tem redundado na minha vida em forma de muitas bênçãos. Pode acontecer com você também. Amém? Eu deixo essa palavra ao seu coração, vou continuar essa palavra na ministração da noite, certo? Na oração da noite, e convido você a estar junto com a gente às 18 horas. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, que nós temos orado e temos declarado aqui. Quero também dar um testemunho aqui para você, testemunho da Amanda. Ela escreveu assim: eu fiz uma mamografia que acusou uma mancha e por isso seria necessário fazer uma biópsia. Coloquei em oração e no sábado, dia 8 de março, durante a sua oração da manhã, orei novamente enquanto o Senhor orava pelas enfermidades. Ao refazer a mamografia para a biópsia, a doutora não encontrou nada. Ela olhou, refez o exame e nada mais estava lá. Deus é fiel, obrigado por suas orações. Que Deus abençoe o Senhor, sua família e seu ministério. Deus fez milagre. Pode refazer quantas vezes o exame que quiser. Deus já fez o milagre. Deus já fez a obra. A mancha já sumiu. Para a glória de Deus. Amém? Jesus opera milagres e eu acredito. Antes de eu declarar o Salmos 91, já deixa a tua curtida aqui nessa oração, compartilha com 7 pessoas, amém? Compartilha com 7 pessoas. Eu tenho um anúncio que eu vou dar aqui no canal, um anúncio que eu vou dar dia, deixa eu pegar aqui certinho a data, no dia 24 de março. Aliás, dia 24 não, dia 31 de março. Dia 31 de março, eu vou dar um anúncio, se Deus me permitir, muito importante aqui para vocês, tá? Dia 31 de março. Então, aguarde em nome de Jesus. Quero falar rapidamente dos meus livros, Café com Jesus, esse devocional incrível que tem abençoado a vida de muitas pessoas. O livro Sonhos, Deus fala conosco também através dos sonhos, e Unção do Rompedor, a unção que Deus derramou sobre Davi.
que fez ele romper e chegar no trono de Israel. Essa unção, nós precisamos buscá-la. E se você não é aluno ainda da Academia Quindo Global, eu convido você a se tornar o nosso aluno na Academia Quindo Global. E para você se tornar nosso aluno é só você ir no meu site www.viniciusiracete.com.br e se tornar aluno da Academia Quindo Global. Inclusive, amanhã vai sair um podcast exclusivo dentro da Academia Quindo, falando sobre o profético. Um lindo testemunho, inclusive, de um convidado que eu trouxe aqui no Dreams, onde ele tinha muita resistência ao profético. Ele tinha resistência com visões, ele tinha resistência com Deus falando, e ele conta o testemunho dele e como Deus abençoou a vida dele após ele ter entrado no profético. Então, é um podcast exclusivo, vai sair dentro da Academia Quindo Global. Por isso, vem ser nosso aluno, você não vai se arrepender, vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, vou declarar o Salmo 91, enquanto isso, coloca aqui e eu estarei orando por você. Amém? Tem uma mulher que está aí me ouvindo, Maria Cecília, que está aí. Deus te visita, Maria Cecília. Deus derrama graça sobre a tua vida. E o Senhor te liberta de uma dor nas pernas que você tinha. Sê curada, sê livre em nome de Jesus. Deus também me deu um nome, Pompeu. Eu não sei se isso é nome aí de alguém, ou é uma região, é algo que é familiar para alguém que está me ouvindo. E sabe o que Deus me mostrou? Uma grande conquista no seu caminho. Seja você quem for, uma grande conquista no seu caminho. O Senhor também me falou de uma pessoa de sobrenome Hacker, uma pessoa de sobrenome Hacker, Deus abrindo portas para você. Hoje sendo um dia de boas notícias, de comunicação, de bênçãos na tua vida, no teu caminho, em nome de Jesus. Amém? E eu quero falar também com a Maria Eduarda, que está aí me ouvindo nesse momento e que tem uma filhinha de 9 anos e um filho de 13. Deus te visita, visita a tua casa, acalma teu coração, toda a tempestade vai passar e você vai ver a glória de Deus em nome de Jesus. Amém? Também quero falar com esse homem que trabalha no caminhão, que está aí me ouvindo, que o Senhor está contigo. Você já viveu 2 divórcios na sua vida e o Senhor não se esqueceu de ti. Confia no Senhor, porque o Senhor está à frente. Amém? O Senhor está à frente da tua vida e você vai receber sinais de Deus essa semana na tua vida, de coisas que estão mudando. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu vou orar por você agora, mas vamos ficar combinados. Quando acabar a oração, quem não compartilhou, compartilha com 7 pessoas, não esquece. Eu estou aqui te abençoando. Seja um semeador também na vida de alguém e manda essa oração para outra pessoa. Amém? Vamos orar. Deixa eu orar por ti. Pai, em nome de Jesus Cristo,
coloca a tua mão agora sobre a vida de cada pessoa que está orando comigo. Estamos nessa campanha, Senhor, orando pelo novo de Deus. Estamos nessa campanha acreditando que o milagre, o sobrenatural está entrando nessa vida. Senhor, que Tu nos encontre fiéis ao Teu propósito, fiéis às coisas que o Senhor coloca na nossa mão. E Te pedimos perdão, Senhor, por toda vez que não honramos, por toda vez que deixamos de ser fiel, por toda vez, Pai, que não cuidamos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por isso, no nome de Jesus Cristo, Pai, que assim como Davi viveu o extraordinário pela sua fidelidade nas pequenas coisas, que nós também possamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida, nos nossos negócios, projetos, sonhos e família. Oramos agora, Senhor, para que essa unção do rompedor venha sobre a vida de quem é fiel, sobre a vida daquele que está clamando, que está dizendo: Senhor, eu tenho cumprido princípios, eu tenho andado por princípios. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que se rompa agora as cadeias espirituais, as amarras do inimigo, o laço de Satanás seja cortado e que essa pessoa seja visitada agora para a glória do nome de Jesus Cristo. E que toda ação contrária caia por terra. Oro também para que seque completamente todo tipo de influência maligna ou de fluxo do inimigo na vida dessa pessoa, que acabe toda e qualquer arma de Satanás que tem sido usada para trazer tropeço, para trazer atrapalho na vida dessa pessoa. Essa pessoa, meu Deus, que não sabe o que fazer no seu casamento, na sua vida sentimental, dá vitória, Pai. Dá vitória a essa pessoa, que a Tua mão venha sobre a vida dela, livra ela do mal, livra ela do laço, que a ação do inimigo seja quebrada no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, a minha oração é para que milagres sejam liberados. A minha oração é para que milagres sejam liberados, que a ação contrária seja desfeita agora e que o Senhor cubra esse casamento com o Teu precioso sangue. O Senhor dê ideias, abra portas de oportunidade. Apresento todos os pedidos de oração a Ti e eu peço um milagre para cada pedido de oração. Em nome de Jesus Cristo, ser curado, ser livre, ser abençoado, que as portas se abram para você no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Jesus está tocando em muitas vidas. Renda-se a Ele. Se você ainda não se rendeu a Ele, aceite Jesus como teu Salvador. Faça uma oração e diga: Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Meu coração é Teu, minha vida é Tua, minha família pertence a Ti. A Ti toda a glória, Jesus. Amém? 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês e depois às 18 horas, se Deus quiser. Forte abraço, paz. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Cristo e do Espírito Santo seja contigo e com todos da tua casa. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, nada faltando, nada quebrado, tudo completo. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Toca-nos com o Teu poder, toca-nos com a Tua graça. Consagramos o dia de hoje a Ti e pedimos sabedoria, graça, favor e que o Senhor nos direcione. Abra os ouvidos do Teu povo para ouvir a Tua voz e ser dirigido por Ti. E desde já damos toda a honra e glória a Jesus Cristo, aquele que está operando milagres, aquele que maravilhosamente se entregou por nós e nos deu vida e vida eterna. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você nesse começo de dia. E eu quero liberar uma palavra de Deus muito forte para a tua vida no dia de hoje. Nós precisamos valorizar o profético. O que é ser uma pessoa profética? Uma pessoa profética
é uma pessoa que acredita que Deus fala e que acredita no poder daquilo que Deus fala. Quando você é uma pessoa profética, você é uma pessoa que anda por fé e não por vista. Você é uma pessoa que acredita no sobrenatural, naquilo que Deus pode fazer. Não se trata de apenas receber um milagre, mas ter uma vida de milagres. O segredo para você ter uma vida de milagres é você conhecer a Deus. Verdadeiramente, conhecer o coração de Deus. Não apenas conhecer o que Deus faz, mas conhecer a Deus. Isso sim muda a vida de uma pessoa. Tem um texto da palavra, que é João capítulo 1, verso 14, que diz: "E o verbo", ou seja, a palavra, "se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai." Onde estiver a palavra, vai estar Jesus, porque Jesus é a palavra. A Bíblia diz: "E o verbo se fez carne", a palavra se fez carne. Então isso significa que toda vez que eu ouvir Deus falar comigo, na verdade, é um toque de Jesus na minha vida. E o verbo se fez carne, e a palavra se tornou carne. Então, eu estou recebendo uma direção de Deus, eu estou recebendo uma palavra de Deus, eu não estou apenas recebendo direção e palavra, eu estou recebendo a presença de Jesus, porque Ele é a palavra. Você entende isso? Então, se eu sinto a presença de Deus na minha vida, eu estou sentindo Jesus. Eu estou sentindo a palavra de Deus me tocando, a palavra de Deus me mudando. E aqui nós podemos entender, é um pouco profundo o que eu vou ensinar para vocês, mas eu quero que você entenda. E eu tive essa palavra da parte de Deus para compartilhar com você, então eu sei que é um pouco mais profunda essa palavra, mas ao mesmo tempo vai ajudar você a entender do poder das coisas que acontecem com você, da manifestação de Deus nas nossas vidas. Toda vez que eu sinto a presença de Deus tocando na minha vida, é a presença de Jesus que está ali, é Ele que está ali, é o verbo que se fez carne. Então, se eu quero saber que é Deus realmente falando comigo, tem que haver mudança. E se não houver mudança, tem que haver pelo menos um convencimento. É que nem quando o jovem rico, ele foi desafiado por Jesus a abrir mão da sua riqueza, a dar para os pobres e segui-lo. Ali nós vemos que apesar do jovem rico não ter seguido Jesus, ele foi impactado pela palavra de Jesus, porque ele não passou dali para frente. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai produzir algo em você. A palavra de Deus vai transformar a sua vida. A palavra de Deus vai lhe convencer. A palavra de Deus vai trazer uma reflexão profunda em você. Mesmo que você não mude, a palavra de Deus vai trazer esse convencimento. Porque ainda que a palavra de Deus convença, ela não tira o seu livre-arbítrio. Ela não tira de você a capacidade de decidir. Então, quando eu estou recebendo da parte de Deus, eu estou recebendo a presença de Jesus na minha vida. É por isso que eu tenho que valorizar o profético. Quando Deus me toca, sabe, de liberar uma palavra sobre algo, quando Deus me toca de fazer uma oração, na verdade é a presença de Deus na minha vida, naquele momento, junto comigo, para liberar aquela palavra e aquela palavra acontecer. Entenda, pode a palavra ou a presença não ter tocado o seu intelecto, mas está tocando o seu homem espiritual, porque você sentiu, Deus me tocou, Deus falou comigo, eu fui convencido pelo Espírito. Há coisas que às vezes nós não vamos entender, mas vamos sentir. Isso é de Deus para a minha vida? Isso não encaixa mais para mim? Porque é a própria presença de Deus ali falando com você. Isso é valorizar o profético. É quando você sente
que verdadeiramente Deus está com você em algo, certo? Então, quando você está num caminho que algo não encaixa em você, é a mesma coisa de Deus estar dizendo para você: ei, não vai por esse caminho. Se nós queremos ter certeza de que Deus está falando conosco, então vamos sentir o convencimento do Espírito. Se essa porta que se abriu é uma porta de Deus para a minha vida, eu vou ser convencido pelo Espírito Santo que habita na minha vida que aquele lugar é para mim. E eu vou entrar lá dentro, e eu vou me sentir bem, e eu vou me alegrar, porque a presença de Deus está comunicando a mim a vontade de Deus. Pode parecer algo profundo o que eu estou falando para você, mas o que eu estou falando é algo que eu vivo todos os dias, que é a consciência do que Deus está falando comigo, e aquilo que Deus está falando com você, saiba que é também a presença de Deus em você, tocando você, lhe convencendo de algo, lhe revelando algo. Então, às vezes, nós esperamos que vozes externas afirmem ou confirmem ou deem uma direção clara, quando o Senhor está, de fato, já se revelando a nós. E nós não estamos nos dando conta que aquilo que está nos alegrando é Deus dizendo: é esse o caminho. E aquilo que nos tirou a paz é Deus dizendo: não anda por esse caminho. Aquilo que está trazendo uma inquietação a mim, aquilo que traz uma ansiedade a mim, é Deus dizendo: tem alguma coisa errada. E aquilo que faz eu ter tranquilidade na minha mente, tranquilidade no meu espírito, é Deus dizendo: eu estou aqui, fica tranquilo. Você sabe, você já entrou naquele culto ou naquela oração com seu coração arrebentado, sabe, triste, sem perspectiva, sem esperança. Daí de repente você começa, sabe, a receber um renovo de Deus, e você sente Deus falando com você, e você sente a presença de Deus tirando todos os fardos de cima de você. Bem, isso que está tirando os fardos de cima de você, que você está sentindo, que você está recebendo o renovo de Deus, é o próprio Jesus. É o próprio Jesus que está desatando, sabe, aquilo que estava amarrando você, tirando o jugo, o peso espiritual de cima de você. Então, se você sente a paz de Deus na sua vida, Jesus está falando com você. Eu vou repetir, porque eu quero que você entenda, e é importante para quem faz negócios aí, para quem faz negócios, para quem está para tomar uma decisão, ou para quem toma muitas decisões durante a semana. Se você sente a paz de Deus, é Ele que está falando. Porque a linguagem de Deus, o idioma de Deus é luz. E tudo aquilo que traz clareza a nós, tudo aquilo que abre nossos olhos, tudo aquilo que nos dá tranquilidade, é Deus falando, é Jesus se manifestando, é Ele confirmando. Você entende? Então, a paz de Deus é uma confirmação da luz, certo? O que é trevas, gente? Treva é ansiedade, treva é preocupação, treva é angústia. Treva é deixar você perturbado, treva é opressão, sabe? Em cima, é peso em cima. Agora, o que é luz? Luz é paz, luz é alegria, é gozo na alma, luz é esperança, luz é vida. Então, você entrou num lugar, presta atenção, você entrou num lugar e você teve ali uma alegria dentro de você. Você já está orando, pedindo que o Senhor fale com você, pedindo que o Espírito Santo confirme algo, e você entrou naquele lugar e você disse: é aqui, é isso. E um detalhe, e o que falar então quando os ventos mudam? Porque o ser humano não está acostumado, sabe, a discernir quando os ventos mudam. Mas você sente quando algo não encaixa mais em você, e é como se o próprio Senhor estivesse dizendo para você: isso não é mais para você. Tem que mudar de direção. Porque as pessoas mudam porque alguém faz alguma coisa contra elas. As pessoas mudam porque alguma coisa é tirado delas.
mas você tem que ver, sabe, na verdade, o que o Espírito de Deus, o que o próprio Jesus está falando aí dentro de você. Então, eu preciso aprender a separar as minhas emoções, porque separando as minhas emoções, eu também vou discernir o que Deus está falando, certo? Eu tenho que separar as minhas emoções e eu sei que a alma sempre está conosco, ou seja, nossa mente, vontade, emoção sempre está conosco, mas como que eu vou, sabe, dar ouvidos ao que Deus está comunicando ao meu homem espiritual e não deixar as minhas emoções, elas sabotarem aquilo que o meu homem espiritual está recebendo da parte de Deus? É simples. A palavra de Deus, a Bíblia diz, lá em Hebreus, que ela separa juntas e medulas e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Coloque a palavra de Deus dentro de você e a palavra de Deus, ela vai separar sempre o que é de Deus, o que é do homem espiritual, o que Deus está produzindo no homem espiritual e o que a sua alma está produzindo. A palavra de Deus, ela sempre vai ajudar você a separar o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é luz e o que é trevas. Em Atos capítulo 5, olha que tremenda essa palavra. Você vai entender o que eu estou falando um pouco mais agora, lendo esse texto. Em Atos 5, verso 15 e 16 diz: a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse eles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. A sombra de Pedro, quando era projetada sobre os doentes, eles eram curados. A sombra de Pedro. Aí você diz, eu não sabia que sombra curava. Bom, a sombra não é a substância, mas é o que estava em Pedro, que curava. Eles achavam que era a sombra de Pedro, mas na verdade era a presença que Pedro estava carregando. E esse é um sinal claro para nós entendermos uma coisa, que não se trata daquilo que podemos fazer, mas sim daquilo que Deus colocou em nós. Então, não é que eu sou bom e que eu estou produzindo as coisas, é porque Ele habita em mim. E quando eu sei que o que eu estou produzindo não é fruto apenas do meu trabalho, não é fruto apenas da minha eficiência ou do quanto eu posso ser bom, mas que é o fato de Deus em mim, o próprio Eterno, morando em mim, habitando em mim, Emanuel, Deus conosco, então eu passo a ver que se Deus está comigo, coisas incríveis podem acontecer. Aí você vê as pessoas colocando a sua fé pensando que era a sombra de Pedro, mas não era a sombra de Pedro, era a presença de Deus na vida de Pedro. Por isso nós temos que discernir o que é sombra e o que é a presença. A Bíblia diz no Salmos 91, salmos que você já sabe aí de cor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não se trata da sombra, se trata do Onipotente. Se trata do Onipotente, se trata de você estar perto dele. Então não se trata dos milagres, se trata de eu estar perto de Jesus. E se eu estiver perto de Jesus, eu vou viver os milagres. Se eu estiver perto de Jesus, eu vou viver na sombra do Onipotente. Se eu viver perto de Jesus, eu vou ter o sobrenatural de Deus na minha vida. Então o segredo, querido, é eu entender que a palavra se fez carne. A palavra se fez carne e quando a palavra é falada comigo, quando a palavra é manifestada em mim, então é o próprio Jesus ali. Algumas pessoas são contra que a gente fale liberando palavras proféticas sobre algo, sobre alguma pessoa. Mas quando você libera uma palavra profética de algo que Deus está falando dentro de você, entenda, é como se o Deus que está em você estivesse liberando vida através de você para que aquela palavra se cumpra. A Bíblia diz que o profeta
Samuel e o profeta Elias, nenhuma das suas palavras Deus deixou que caíssem por terra. Sabe por quê? Porque não se tratava apenas das suas palavras, se tratava do que Deus avalizava. Eu quero que você entenda uma coisa: quando você sabe quem está na sua vida, você vai ter cuidado com as palavras que saem da sua boca. Mas quando você profetiza, e aqui vem um ponto que eu quero ensinar para você, comece a profetizar que seu dia vai ser uma bênção. Entra na empresa e profetiza: hoje os negócios darão certo. Entra na sua casa e profetiza: minha casa é um pedacinho do céu. Profetiza sobre teu filho: meu filho já é um grande homem de Deus. Profetiza sobre a sua esposa, que ela vai ser curada de toda enfermidade. Profetiza, libera a palavra, sabe por quê? Porque você sabe quem está em você. Você sabe que Deus está na sua vida. E quando você libera uma palavra, você está recebendo da vida de Deus que já mora em você. Então, algo vai acontecer, meu irmão. Algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Você entende o porquê que você tem que liberar palavras de vida? Porque Ele está aí em você. Jesus está em você. Por isso, profetize. Comece a profetizar, inclusive nas tuas orações, profetize que esses problemas que estão pendentes, que você não conseguiu resolver ainda, eles serão resolvidos pela palavra que você está liberando. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu sei que essa palavra falou com você. Eu sei que o Espírito de Deus está trabalhando, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei, há uma presença de Deus gloriosa aqui. Uma presença de Deus gloriosa e você está sendo tocado por Deus. Amém? Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Eu quero dar um testemunho muito breve da Maristélia e ela escreveu assim: a paz. No ano passado apareceu um cisto em mim. Eu fui para a oração junto com o Senhor, pois oro todos os dias as orações das 6 e das 18 horas. Eu clamei a Deus pedindo que não precisasse passar por uma cirurgia. Em março do ano passado, durante uma das suas orações por cura de cisto, eu recebi essa bênção maravilhosa. O cisto desapareceu. Para a glória de Deus, até hoje nunca mais apareceu. Sou imensamente grata pela sua intercessão por nossas vidas. Oro todos os dias pelo Senhor e que Deus continue abençoando sempre. Glória a Deus, Maristélia. Deus é fiel. Entenda, a palavra foi liberada e ela foi curada. Mas ela não foi curada pela palavra só que foi liberada. Ela foi curada por quem está na minha vida, Jesus. É por isso que quando você profetiza a palavra na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, nos teus negócios, você não está liberando apenas uma confissão positiva, uma motivação, como as pessoas falam aí, isso é pregação de motivação. Não, você está liberando uma palavra profética. É por isso que você tem que valorizar o profético, porque o profético lhe ajuda a ver as coisas de forma espiritual também. Amém? Eu deixo essa instrução para você e eu quero pedir que você, se você recebeu essa palavra e você crê que Deus te abençoou, você vai compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E você que é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link, compartilha nas redes sociais, Deus vai te abençoar tremendamente. Não meça esforços para compartilhar essa oração. Eu vou fazer uma oração por você no final e você vai ser muito abençoado, muito abençoado. Amém? Quero falar para você rapidamente dos meus livros que têm abençoado a vida de muitas pessoas, que inclusive está em muitas livrarias, está nos aeroportos também. Você pode, se você tem uma viagem aí de avião, você pode pegar inclusive em algumas livrarias de aeroportos. Esse aqui é o livro Café com Jesus, é um devocional profético, uma palavra para cada dia do ano. O homem que aprendeu a ouvir a voz de Deus, eu falo de 22 formas que Deus usa para falar conosco. E o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos também. É uma das formas que Deus usa para falar conosco. E se você é o tipo de pessoa que Deus fala com você através dos sonhos, que Deus dá aviso, olha que tremendo essa experiência. Uma mãe, ela sonhou com a morte do filho. Alguns dias depois, o filho dela acabou partindo. E a minha pergunta para você que está aí me ouvindo é: Deus fala ou não? Deus fala. É por isso que a gente tem que aprender o que fazer
quando se tem um sonho profético, quando se tem uma revelação de Deus. Não se trata de só ter o sonho profético, mas o que fazer com aquilo que você sonhou. Amém? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91 e quero convidar você a participar da Academia Kingdom Global, que inclusive hoje, tá? Antes do meio-dia, vai ter uma ministração especial lá na Academia Kingdom Global e você não pode perder. Começa hoje essa ministração, eu estou falando sobre a voz de Deus, certo? Eu vou falar sobre sentados na presença do Senhor, para ouvir. Sentados na presença do Senhor para ouvir. Então, alunos da Academia Kingdom, não perca. E você quer se tornar um aluno da Academia Kingdom? Quer participar domingo agora do evento Passando o Manto dentro da Academia Kingdom Global, que inclusive vai ser aqui em Alphaville, que nós iremos fazer à noite? Você é nosso convidado, tá? É só você se inscrever na nossa academia. Vá no nosso site www.vinicius7.com.br e se torne um aluno da Academia Kingdom Global. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com suas plumas e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nem o mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Eu o contemplarei com vida longa e lhe revelarei a minha salvação, assim disse o Eterno. Vamos orar? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Pai santo e justo, eu quero profetizar sobre esse povo que está orando junto comigo, que um novo tempo começa na vida deles. Sim, ó Deus, eu profetizo nada faltando, nada quebrado e tudo completo. O Senhor está visitando lares, o Senhor está visitando famílias, o Senhor está tirando pessoas de situações adversas. Sim, eu sei. Pessoas que estão, Senhor, com grandes problemas, estão sendo visitadas pelo Senhor neste momento e o Senhor está dando livramento. O Senhor está abrindo caminhos onde não há caminhos. O Senhor está trazendo pessoas certas para abençoarem. O Senhor está trazendo pessoas certas para serem uma coluna na vida deste homem e na vida dessa mulher. O Senhor está tirando pessoas da beira do caminho. O Senhor está tirando pessoas da dificuldade. Eu oro em nome de Jesus e libero essa palavra profética. Deus fará muito mais do que essa pessoa imagina. Deus a colocará na presença dos grandes. Deus a colocará na mesa dos príncipes. E o Senhor fará justiça sobre toda obra má que tem vindo contra a vida dessa pessoa. Eu quero declarar que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E todo mal feito contra ti, desejado contra ti, todo intento do homem mau contra a tua vida, eu declaro que caia por terra agora. Também oro para que o Senhor desbarate o caçador, tire do teu caminho toda a maldade do homem mau. Oro para que as portas se abram. Oro para que a paz de Deus se estabeleça na tua vida. Oro para que haja salvação no teu lar, para que todos dentro do teu lar conheçam e tenham uma experiência com Jesus. Senhor, visita as crianças,
com sonhos proféticos. Revela-te a essa família, revela-te a essa pessoa que está me ouvindo, Senhor, e que toda amarra espiritual, toda praga lançada contra essa vida, contra essa casa, caia por terra agora, na autoridade de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo, a toda depressão, renda-se a Jesus Cristo, a toda dor, infecção, inflamação, renda-se a Jesus Cristo, a todo câncer, renda-se a Jesus Cristo, a toda amarra espiritual, renda-se a Jesus Cristo. E eu oro agora para que pessoas sejam restauradas pelo poder de Deus. Senhor, que a luz de Deus entre agora na vida dessa pessoa, no quarto dela, onde ela está. Toque-os com o teu poder, Jesus Cristo. Amém e amém. Que teu dia seja sobrenatural. Que teu dia seja uma bênção do Senhor. Amém? Às 9 da manhã eu estarei aqui com uma palavra profética para todo aquele que sabe que é um escolhido de Deus. Um forte abraço, que Deus te abençoe, paz e prosperidade.